As cotações do mercado do milho seguem subindo, indicador CPEA volta a bater os R$ 60, o AB3 também já superando os R$ 62, e para ajudar a gente a entender esse atual cenário para o mercado do milho, ajudar a gente a entender o que vem pressionando as cotações desse momento, a gente recebe aqui o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Anderson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelo convite em mais uma vez participar aqui com vocês do programa. Anderson, o que tem sustentado as cotações do milho nesse momento, né, nesses patamares que a gente abriu aqui comentando, o indicador CPEA já chegando próximo aos R$ 60, a B3 superando os R$ 62, depois daquelas quedas que a gente acompanhou há algum tempo, o milho volta a ter força aqui no Brasil. Exatamente, Guilherme. A gente até discutiu agora há pouco aqui com outros analistas aqui da empresa. A gente entende que o mercado do milho no Brasil ele passa por uma transformação estrutural. Na medida em que o milho brasileiro fica cada vez mais conectado ao mercado externo, a logística no Brasil vai melhorando, o escoamento pelo Arco Norte vai melhorando, os preços no Brasil tendem a estar muito conectados ao mercado internacional, bem como os fluxos do negócio. Então, esse é o primeiro pano de fundo que a gente entende como explicação para esses preços firmes do milho, aí que foi praticamente o ano de 2019, entra 2020 com preços firmes, e ao que tudo indica, 2021 vai no mesmo caminho. Uma alteração estrutural no comportamento desse mercado. E aí, Anderson, a gente tem, né, a segunda safra já praticamente encerrado os trabalhos de colheitas em todas as regiões. É uma safra que já entrou bastante vendida. Quanto ainda tem disponível para negociação dessa segunda safra? Isso pode mexer aí com as cotações nos próximos dias? Olha, o produtor, Guilherme, até tipicamente a segunda safra, o agricultor ele é mais conservador em vender posições, porque querendo ou não existe um risco de clima. Apurar efetivamente a produtividade do milho segunda safra, só mesmo a hora que a colhedeira entra lá e você de fato pesa a sua produção. Então a gente entende aí que principalmente no Mato Grosso ainda existe algum saldo de produção a ser vendido, pouco, mas existe, mas no nosso entendimento insuficiente para derrubar preços de mercado. Tanto no caso do milho quanto no caso da soja, o grande pilar de sustentação, se a gente pegar agora, é realmente taxa de câmbio, né? Chicago até subiu um pouco, subiu quase $1, subiu, na verdade, até bastante depois da tempestade que prejudicou muito as lavouras nos Estados Unidos, mas no caso do Brasil, realmente é Nossa Senhora da taxa de câmbio que tem segurado as cotações tanto do milho quanto da soja. E como a gente olha, se a gente olha daqui para o final do ano, daqui para o começo do ano, o cenário ainda é de R$ 1 desvalorizado, R$ 1 é na casa dos seus 5,20, 5,40. Então eu acho que esse risco para eventualmente derrubar as cotações do milho, ele é razoavelmente baixo. Já no decorrer de 2021 é cedo ainda para dizer. Por quê? A gente não pode se esquecer que a gente não tem muito esse hábito aqui no Brasil, mas o dólar como moeda, ele está num processo de enfraquecimento lá fora, nos Estados Unidos, dólar contra euro, dólar contra libra esterlina, dólar contra franco suíço, e isso ainda não contagiou o Brasil, e não contagiou a taxa de câmbio no Brasil, em boa parte, por quê? Com os juros muito baixos no Brasil, o investidor estrangeiro não tem interesse de trazer dólares para comprar títulos da dívida pública. Então, isso está blindando a taxa de câmbio no Brasil e, indiretamente, sustentando o preço da soja, do milho, da carne bovina, de várias das commodities exportáveis pelo país. E aí, Anderson, existe alguma coisa que pode mudar esse cenário daqui para o final do ano, de repente mexer com essas cotações, fazer esse preço cair, ou é um cenário bastante sustentado para a manutenção dessas altas? Eu diria o seguinte, Guilherme, o segundo semestre, ou remanescente do segundo semestre de 2020 está dado. Preços firmes generalizados Brasil afora. O quão mais forte, o quão mais firme vai depender agora, por exemplo, começa a colheita nos Estados Unidos. Na medida em que for apurada uma produtividade efetiva, a gente pode ter uma maior pressão exportadora daqui para o final do ano. Primeiro movimento. Segundo movimento, a China
depois de muita expectativa, depois até mesmo aqui na consultoria a gente já fez uma série de estudos a respeito, a China esse ano é uma forte compradora de milho americano. Ela não compra milho brasileiro ainda por questões sanitárias, por questões de acordos comerciais. Mas a China hoje é um player importante no mercado internacional de milho. Então, isso também é um fator de sustentação das cotações. E no próprio mercado interno, o mercado interno também é comprador, né? O consumo de proteína animal, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, segue bastante firme. Então, para todos os elementos que a gente olha, a gente vê muito mais fatores altistas ou de sustentação de preços do que fatores que podem eventualmente derrubar as cotações do cereal. Entrando aí nesse ponto da exportação, Anderson, quanto já foi comprometido com as exportações até o momento e qual que é a sua expectativa para esse número até o final desse ciclo? A gente deve ter boas exportações nesse ano? A exportação de 2020, Guilherme, obviamente ela não vai ser tão volumosa quanto foi lá em 2019, mas assim, no final do dia a queda não vai ser muito expressiva. Por quê? A taxa de câmbio dá muita competitividade ao produto brasileiro. A logística, sobretudo a logística de escoamento pelo Arco Norte, também dá competitividade. Os custos de transporte caíram de forma expressiva. Levar uma tonelada hoje de soja ou de milho a partir de Sorriso ou Lucas, rumo Meirituba ou rumo Santarém, caiu bastante comparado com o ano passado. Caiu em reais e em dólar, dada a desvalorização do real, caiu ainda mais. Então, isso torna a exportação brasileira bastante competitiva. Digo mais, que a gente só não exporta mais milho em 2020 porque não vai ter produção. A produção, apesar da segunda safra ter sido razoável, boas produtividades de uma maneira geral, a gente não vai exportar mais que umas 35 milhões de toneladas pela simples falta de produto. E aí, Anderson, você comentou nessa questão da China, esse aumento na demanda e na vontade de importar milho pelos chineses. O que precisa para o Brasil se posicionar como uma boa origem para esse milho, para a China vir buscar esse milho aí a partir talvez do ano que vem? Aqui é um trabalho clássico de negociação internacional, Guilherme. A própria Abramilho, a entidade que representa o setor de produção de milho, já vem trabalhando há alguns anos para posicionar o milho brasileiro como um produto de qualidade do produto e também de regularidade. Se a gente observar, nos últimos 10 anos, aí, o Brasil participou de forma ativa em todos os anos desse mercado internacional. Na primeira fase do mercado exportador de milho, lá nos anos 2000, um ano a gente exportava, outro ano não exportava muita coisa. Então, nós tínhamos já produto, mas não éramos um exportador regular. De 2010 para cá, todo ano o Brasil se consolida como um exportador regular de milho, o que é um elemento importante em se tratando de comércio internacional. Então, na esteira disso, a gente vê sim um trabalho ativo da Abramilho, a importância de um trabalho ativo do Ministério da Agricultura e do Itamaraty para conseguir acordos comerciais que permitam que o milho brasileiro entre não só na China, mas também em outros países. Então, diante de todo esse cenário positivo, Anderson, a gente pode esperar novos recordes para o preço do milho ainda nesse ano de 2020? Guilherme, novos recordes de preço de milho e até mesmo da própria soja nesse 2020 depende tão exclusivamente de a manutenção de uma taxa de câmbio favorável, ou seja, um real desvalorizado, real a 5,40, 5,50, primeiro elemento, e segundo, a continuidade do movimento de alta em Chicago, tanto soja quanto milho. E o movimento de alta em Chicago, por sua vez, está ancorado, primeiro, na expectativa de que a produção nos Estados Unidos não é tão boa, tanto soja quanto milho, e, principalmente, no movimento de desvalorização do dólar perante as outras moedas fortes. Então, dólar fraco, commodity alta. Se a gente voltar lá em 2012, quando a soja foi a 16 dólares o bushel, ou mais à frente, quando ela foi a 18 dólares o bushel, milho a 8 dólares o bushel, era um cenário de demanda aquecida, isso a gente tem, um cenário de dólar fraco, isso a gente começa a ter. Então, são esses dois elementos que, no nosso entendimento, ajuda a construção de um cenário altista para o preço da soja, para o preço do milho, para o remanescente de 2020 e, eventualmente, começo de 2021. E agora, dando um passo à frente, a safra verão de milho aqui no Brasil está sendo plantada. Como é que estão esses trabalhos? O produtor tem algumas dificuldades para avançar com esse plantio na região sul, né, Anderson? Exato. 2020 um ano clássico de laninha, com
de chuvas mais baixos do que o normal, clássico, sobretudo na região sul. Chuvas que começam um pouco mais atrasadas. Se a gente pegar aqui na região do Cerrado, de 4 dias para cá, que começou a ter um pouco de chuvas, até ajudando aí em mitigar os focos de incêndios aí que estavam generalizados até o começo da semana, mas ainda a chuva é pouca para dar uma largada segura e tranquila para os trabalhos de plantio. No caso específico do milho verão, se pegar áreas aí do Paraná, do Rio Grande do Sul, mesmo São Paulo, está atrasado dentro de um quadro de escassez de chuva ou volumes de chuva aquém do necessário para dar conforto ao agricultor a largar esse plantio com maior intensidade. E, como valor agregado, como pacote tecnológico que hoje está embarcado numa semente é de alto valor agregado, foi-se o tempo que o agricultor podia arriscar e plantar na poeira. Ali tem semente de alto valor agregado, tem TSI de alto valor agregado, tem o próprio custo das operações mecanizadas que hoje tudo isso embarca valor econômico. Então, a época do agricultor apostar e plantar no pó é uma época que eu diria que ficou para trás, até porque ele corre o risco de plantar, ter que replantar e não encontrar semente na quantidade ou na variedade ou híbrido adequado à sua região. E aí, Anderson, com esse cenário para a safra verão, também já começando a se falar de uma possível risco aí para a janela da segunda safra, pelo atraso do plantio da soja também. A gente consegue já fazer alguma perspectiva de produção para a próxima safra, essa safra 2021, ou ainda é muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido? Olha, acho que a gente pode dizer o seguinte, em condições normais de produtividade, Guilherme, o ano de 2021 já seria um ano de estoques mais uma vez ajustados, o que por sua vez implica em preços robustos para o milho, em condições normais de produtividade. Num cenário onde Laninha traz estiagem para o sul do Brasil, e é no sul do Brasil aonde está concentrado o plantio de verão, certamente a gente pode esperar aí para um final de 2020, um começo de 2021, com bastante volatilidade no preço de milho do mercado disponível, do mercado spot. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à janela de plantio da segunda safra, o milho inverno, acho que um ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a capacidade de trabalho, a capacidade de equipamento que o agricultor brasileiro construiu, adquiriu nos últimos anos é algo expressivo. Então, um cenário que o volume de chuvas nas regiões onde a safra de inverno é relevante, Mato Grosso, Goiás, oeste do Paraná, normalizando essas chuvas até 15 de outubro, pelo que a gente tem visto nos últimos 2 anos, em função da capacidade operacional do agricultor, eu acho que sim, haverá condições de plantio do milho inverno lá a partir de janeiro de 2021, dentro de uma janela de plantio razoável. Olha esse ano o que aconteceu, Guilherme. Esse ano, incentivado por preços do milho altos, a gente viu o produtor plantando milho inverno no começo de abril. Obviamente que foi uma lavoura que teve sua tecnologia ajustada, sua tecnologia adequada, e esse agricultor colheu lá 50, 60 sacas de milho por hectare, porque ele adequou a tecnologia à janela de plantio. E eu andei por regiões tipo Tocantins, norte de Goiás, que há 2 anos atrás não tinha um hectare plantado de milho no inverno, e esse ano teve. Regiões de Minas, que o regime de chuvas é mais escasso também, mesma coisa, o agricultor ajustou o pacote tecnológico, sementes mais baratas, um investimento menor em fertilidade, para colher algum milho num local ou numa área que há 2, 3 anos atrás ele colheria nenhum milho. Então isso é o que eu acredito que vai acontecer novamente no 2021. Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Acho que o principal recado, Guilherme, a gente tem, apesar da Covid de 40 dias para cá, 45 dias para cá, eu voltei a viajar um pouco mais pelo Brasil. Acho que o principal recado é o seguinte, a alta dos preços que aconteceu tanto na soja quanto no milho, ela está gerando uma verdadeira inundação de riqueza no mundo agrícola. Não por acaso a gente, dados reais, a gente viu regiões onde o preço da terra agrícola subiu 40%, 50% em 6 meses. E quem está comprando a terra agrícola é principalmente o agricultor que está ali do lado,
fazendo leilão para comprar o vizinho, né? Então, a preocupação e a recomendação, acho que fundamental que eu dou para este agricultor preserve liquidez, porque em momentos de escalada de preços iguais ao que a gente está vivendo agora, tanto para a soja, para o milho, para o arroz, para o gado, para uma série de produtos agrícolas, o agricultor, como agente econômico, como ente econômico, ele começa a puxar o valor dos ativos adjacentes. A máquina agrícola sobe, o preço da terra agrícola sobe, a fazenda, o apartamento lá em Sorriso sobe, o apartamento lá em Cascavel sobe. Por quê? Esse dinheiro vai circulando na economia agrícola e acaba transbordando para outros setores. Então, muita cautela, muita parcimônia no gerenciamento dos lucros, dos resultados econômicos que a safra 19-20 trouxe e que a safra 20-21 também promete trazer para o agricultor. Cuidado que o preço da terra começa a ficar realmente caro no Brasil. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, uma boa tarde a todos. O Anderson Galvão, ele que é analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. As cotações do cereal seguem subindo, o indicador CPEA já chega próximo dos R$60 novamente, a Bolsa Brasileira ultrapassa os R$62 para os contratos futuros e, segundo a análise do Anderson Galvão, esse é o cenário que deve permanecer no mercado daqui até o final desse ano, até o final de 2020. O Anderson destacando pontos bastante favoráveis para os preços do milho aqui no país, a demanda em alta, as exportações também seguindo com força, o desenvolvimento um pouco menor do que o esperado para a safra americana, tudo isso junto e principalmente o momento cambial. A taxa de câmbio, o dólar valorizado ante ao real, é o principal fator de sustentação dos preços do milho. O Anderson comentando que não há nenhuma perspectiva no curto prazo de que esse cenário vá se alterar. Com isso, o milho deve seguir bastante firme, bastante remunerador para o produtor brasileiro nessa reta final de 2020, podendo até mesmo subir ainda mais caso haja um fortalecimento desse cenário, principalmente olho nas movimentações cambiais, olho na cotação do dólar ante ao real. Para 2021, perspectivas ainda bastante favoráveis para o produtor brasileiro. Todo esse cenário deve ser estendido para o ano de 2021. Os trabalhos para a próxima safra já estão iniciando. E aí o Anderson destacando a dificuldade do produtor em finalizar os seus trabalhos de plantio para a próxima safra verão, o que pode trazer ainda um pouco aumentar ainda mais a já restrita oferta de milho aqui no Brasil, sustentando mais uma vez esses preços. Então, um cenário bastante positivo para o produtor de milho brasileiro. Esse cenário começou já no ano passado, desde 2019, se fortaleceu em 2020 e promete continuar sustentado, continuar com cotações favoráveis para o produtor brasileiro no próximo ano, em 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.